Oi, gente. Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos ver duas questões que caíram em Enems passados sobre o assunto funções orgânicas. Vamos lá? A primeira questão é do Enem de 2009 e diz o seguinte: o uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como, por exemplo, nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila. Gente, primeira informação, tá grifadinha aí bonitinha. Anéis aromáticos, todo mundo sabe que é o benzeno, né? Ou algum derivado dele. E carbonila é o C-O, tá? Para quem não lembra. Continuando, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Bom, ele já me disse que os anéis aromáticos estão próximos dos grupos carbonilas conjugados e que essa conjugação se dá, aí a informação mais embaixo, pela alternância entre ligações simples e duplas. Segunda informação para a gente anotar. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma de suas extremidades uma parte apolar responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção quando do contato com a água. Então, nós vamos pegar essas três informações que nós grifamos para resolver a questão mais à frente. Vamos lá? Bom, o que ele quer saber é, de acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares. Bom, vamos pegar as informações que nós grifamos lá no enunciado para poder ir eliminando aqui os itens. Primeira informação. Anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila. Anéis aromáticos, todas têm menos o item B, então risca. Grupos carbonila, todas as três têm menos a C, risca também. Alternância entre ligações simples e duplas. Ele diz o seguinte, que o aromático e a carbonila estão conjugados, ou seja, ligados, e dentro dessas ligações tem que ter simples e duplas alternadas. Isso você não vê aqui, ó, no item D, por isso a gente também risca. No item D estão todas simples, então não se aplica. E por último, parte apolar, né, uma ponta polar. Isso eu comentei com vocês anteriormente e friso aqui de novo. Sempre que você tem numa ponta da cadeia elementos de eletronegatividade muito alta, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, esses elementos vão conferir a essa ponta da molécula uma polaridade. Então, é o que você vê aqui, ó. Oxigênio duas vezes nessa ponta. Essa ponta é polar e por isso o item A não se aplica na última informação. E assim nós chegamos à resposta, que é o item E, ok? Essa segunda questão é do Enem de 2012 e diz o seguinte: a produção mundial de alimentos poderia ser reduzida a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Bom, se você olhar o enunciado, né, de pergunta da questão, ele vai querer exatamente identificar as funções orgânicas que estão simultaneamente nas duas estruturas. Então, a gente vai logo identificar aqui, já que a figura veio antes,
E aí a gente começa aqui, ó, onde tem oxigênio, nitrogênio, qualquer elemento diferente de carbono, hidrogênio, você sai circulando. Esse primeiro aqui, C dupla O, O. Gente, lembra, das 7 principais funções oxigenadas, só 2 têm 2 oxigênios. É o ácido carboxílico e o éster. O ácido carboxílico é função de ponta, ele nunca aparece no meio da cadeia. É um C dupla O de um lado e o OH do outro. Então, essa daqui é um derivado do ácido carboxílico que a gente vai chamar de éster, tá bom? Além dele, tem também aquele oxigênio da dupla ali, é uma carbonila. E essa carbonila aqui é característica de que função? C dupla O entre 2 carbonos. O C dupla O sozinho é característico da cetona. São só essas duas na piretrina. E aí, se a gente olhar a estrutura de baixo, nós temos o OH aqui, não tem aromático, portanto, é um álcool. Lembra que o OH ligado no aromático é fenol. Nós temos o dupla O novamente, que a gente viu ali em cima, é cetona. E nós temos o dupla O, que é o derivado do ácido carboxílico, que novamente é um éster. Então, na nossa questão, a resposta é das funções que são simultâneas nas duas estruturas vai ser cetona e éster, ok? Bom, dei spoiler, né? No slide anterior, ele quer saber quais as funções que tem nos dois biopesticidas ao mesmo tempo. Já dei a resposta, é cetona e éster, portanto, o item B, ok? Gente, só para finalizar, aqui nós temos as principais funções orgânicas. Nesse quadro, temos as oxigenadas, com suas características, a representação, ou seja, o grupo funcional e um exemplo. Dê uma olhada, uma relembrada para poder fazer uma boa prova, caso caia alguma questão desse assunto, tá? E, finalmente, nessa tabela, as nitrogenadas e mais 2 de halogênios. Terminando aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, me procurem. Até a próxima. Beijo da tia Loure. Tchau, tchau.